Bem, então aqui nós temos a tela do atendimento médico. Eu vou dar uma passada, já que nós vimos diversos vídeos, vamos dar uma recordada e vamos tentar fazer uma simulação no atendimento real da parte médica. Então já sabemos dividir todas as partes. Aqui na parte de cima nós temos a fila dos médicos, não é isso? Aqui no direito, lado direito da parte superior, nós temos alguns botões que colocam o paciente como atendido, pendentes, pegamos pacientes externos aqui nós colocamos as fotografias do paciente. Aqui, se nós acionarmos esse botão, olha, que são os pacientes atendidos, nós vamos recuperar todos os pacientes nossos que foram atendidos, desde que a recepcionista não tenha realizado o faturamento. Vocês se lembram muito bem que à medida que a recepcionista vai realizando o faturamento daqueles pacientes que nós colocamos os pacientes na forma de atendido, eles vão desaparecendo da tela, do status de paciente atendido. Aqui nós olhamos toda a fila, olha, observe como a fila cresce quando eu aciono toda a fila. Nós temos dois pacientes aqui, a Maria do Socorro e o Rafael, que estão colocados para outros médicos, o Clanier e o médico Bianco. Perfeito? Sabemos apenas, a título de ilustração, que essa fila está ordenada por hora. Nós podemos ordená-la também pela ordem alfabética dos pacientes. Basta clicar aqui em cima. Olha. Estamos ordenando por nome. Vamos ordenar agora pela ordem de chegada dos pacientes. Então, de uma maneira geral, nós realizamos o nosso atendimento apenas para os nossos pacientes. Por isso que eu explico aqui toda a fila. Nós temos a situação de dois pacientes em urgência que estão na recepção, não é isso? Eu tenho um paciente aqui, Evandro, que eu coloquei da fila externa, por isso está com a letra, uma tarja em cereja. Tem outros pacientes aqui que estão na recepção, Marcelo, Olga e Roberta, que chegaram com atendimento normal, por ordem de chegada. Todos esses pacientes aqui estão com preferência. Preferência para o médico, eu que sou o médico Bianco. Deu para entender bem isso? Porque a fila sem preferência, nós vamos fazer um vídeo à parte para ela. Aqui, se você quiser, nós poderemos deletar, retirar um paciente da fila, basta acionar aqui o botão de menos e irei tirar esse cliente da fila. Vou cancelar. Okay? Sabemos que, à medida que a gente vai mudando o paciente da fila, vai aparecendo aqui embaixo que as restrições e aqui as observações. Vocês se lembram muito bem que as restrições são aqueles relacionados às regras contratuais entre o plano de saúde e a sua clínica. Ou seja, o que eu posso fazer? Por exemplo, pode infiltração, não pode infiltração, posso raio-x, não posso raio-x. E o campo de observação, basicamente, são campos, são informações inerentes à recepcionista. Em caso de dúvida, ligue para esse ou aquele plano de saúde. E aqui de baixo, nós temos as nossas ferramentas de trabalho. É aqui que eu atendo o nosso paciente. Então, a primeira coisa, nós selecionamos o paciente, acionamos o mais e colocamos aqui o nosso histórico da data de hoje. O macete que normalmente eu mostro às pessoas é o seguinte, que quando a gente vai atendendo, principalmente quando nós estamos olhando toda a fila, de uma maneira geral, você vai perceber que existem histórias de outros médicos que são muito semelhantes àquele paciente que está acabando de entrar no nosso consultório. Então, o que eu faço? Por exemplo, eu posso pegar, por exemplo, paciente com lombalgia, eu ilumino com o mouse, aperto o botão Ctrl Insert e vou atender um paciente meu aqui, olha. Vou atender, por exemplo, a Angelina. Como ela tem uma lombalgia, eu vou acionar o botão de mais, abrindo uma nova consulta, não é isso? E vou apertar Shift Insert, eu estou trazendo a história de outro médico. De uma maneira geral, copiar e colar histórias de outros colegas agiliza muito o nosso processo de atendimento. Porque como o outro paciente já tinha uma lombalgia com uma protrusão distal, eu venho aqui, apago aqui, olha, e coloco aqui, por exemplo, encaminhado para a fisioterapia. Deu para entender isso? Na hora que eu encaminho esse paciente para o raio-x, eu coloco ele na situação aqui, olha, de pendente, salvo, e ele agora vai ficar com a letra em azul. Isso aqui para quê? Para sinalizar que agora eu tenho um paciente no raio-x, eu tenho um de urgência na recepção, que é o Lucílio, e tenho 3 pacientes por ordem de chegada também na recepção. Se eu quiser chamar o próximo, Lucílio, vem aqui Lucílio, mais um, posso copiar
colar naquela minha história, Shift, Insert, Lombalgia, e aqui eu coloco, olha, com irradiação. Nós devemos escrever uma boa história, porque eu posso copiar essas informações e lançar onde? Ctrl Insert, e vou lançar onde? Dentro dos meus atestados. Vamos supor que esse paciente aqui, que é um laudo médico, aciono o laudo médico, mando imprimir na tela. Eu imprimo na tela, que é ao lado do diagnóstico, por exemplo, eu aperto Shift Insert e trouxe aqui a minha história. Então é muito importante que, se tendo um bom histórico, a gente consegue copiar e colar para os atestados, solicitação de imobilização, laudo médico, solicitação de internação, assim por diante. Acho que eu para entender bem isso, né? Salvo quando mudanças foram feitas, normalmente eu coloco que sim, porque nós sabemos que o sistema NeurHosp ele grava os atestados que nós fizemos, as prescrições, atestados aqui. Dá para entender isso? Vamos finalizar esse atendimento? Isso aqui é um resumo de tudo que nós vimos até agora. Para fechar o atendimento, olha, vamos tentar finalizar aqui. Isso aqui que nós vamos conseguir. Ó. Cliente atendido, salvo, e vamos mandar preencher o TIS. Olha. Vamos preencher o TIS. TIS foi o quê? Foi uma consulta? Não, consulta e raio-x. Então, aciona aqui esse botãozinho, entrada, consulta, saída, alta. Copia histórico. Por que copia histórico? Porque muitas das vezes o histórico que você quer enviar ao TIS é um histórico diferente daquilo que você acabou de escrever. Então aqui você pode recortar ou colocar uma coisa diferente que você queira que vá para o plano de saúde. Então veja que o histórico tem isso tudo e o histórico que está indo para o TIS tem apenas uma parte. Feito isso, agora sim nós vamos conseguir salvar esse cliente. Olha. Preenche o TIS. Acho que ele aqui ainda quer o CID, porque o CID, vamos colocar o CID, salva, atendido, salva. Agora, se você vai colocar o CID ou não, lá na tabela de manutenção da clínica, na configuração do sistema NeurHosp e do sistema NeurFIS, você poderá obrigar ao médico a colocar CID ou não colocar CID. De uma maneira geral, hoje em dia, a AMB não exige, o Conselho Regional não exige que se coloque o CID para os planos de saúde. Vamos atender nosso próximo cliente. Por exemplo, Evandro é um cliente que nós pegamos da fila externa, é um cliente da APAE. Vamos colocar a nossa consultinha aqui, olha, por exemplo, entorse e dor lombar. Mandamos ele para o raio-x, aciona o P do raio-x, salva. Vou colocar esse cliente em pendência. Se você quiser bater uma fotografia do raio-x, basta acionar isso aqui, olha. Nova imagem. Você agora pode virar sua câmera para o raio-x, ou para um laudo, ou o que for, e nós temos a imagem lá em cima. Deu para entender isso? Emitimos agora os nossos atestados. Se o paciente quiser, por exemplo, quiser 10 dias, você digita aqui 10 pontos de interrogação, digita 10 aqui no nome, manda imprimir na tela, e aqui agora, se você quiser colar, você pode colocar um laudo aqui, olha, um laudo, posso aumentar isso aqui, e se você colocou isso na memória, né? Vamos salvar um sério aqui, só para a gente ver aqui, olha, históricos, entorse com dor lombar, tá vendo aqui, olha, iluminamos, Ctrl Insert, atestado, 10 dias, imprime na tela, Shift Insert, vamos colocar aqui um histórico, bota o negrito, manda agora imprimir e vai para a impressora. A mesma coisa é a prescrição. Prescrição, ponto de interrogação, coloca aqui as iniciais de uma determinada medicação, por exemplo, Artren, Artrolive, por exemplo, imprime na tela. Vai ser dessa maneira aqui a nossa receita de Artrolive. Lembra bem que lá na configuração dos atestados, você tem uma coisa extremamente interessante, que é esse aqui, olha. Você quer que imprima títulos, o tipo de fonte, quer que imprime o horário dos médicos, de uma maneira geral, a gente preconiza que imprime o horário dos médicos e que imprime a foto do paciente. Vamos ver como é que ficou agora, olha. Esse nosso atestado, como é que mudou, olha. Aí está imprimindo aqui o horário do médico, nós preconizamos isso,
e o nome do paciente. Então você vai configurar de acordo com como você deseja na clínica de vocês. Ó, de título, você pode tirar esse título aqui, olha. Pode botar apenas o nome da sua clínica. Clínica ortopédica. Vamos ver como é que sai agora, olha. Tá vendo aqui, ó, clínica ortopédica, então você tira tudo, não vai aparecer nada. Muito bem, feito isso, depois que você está bastante acostumado com o sistema New Hospital, você pode agora fazer o nosso faturamento expresso. Isso naturalmente se você entender, né? Como é que você faz o faturamento. Então, serviço. Vamos adicionar aqui um serviço, olha. Vamos adicionar o serviço, olha. Olha, que é a consulta. Que é justamente o quê? Aquele serviço da sua folha de serviço. Adicionar, pronto. Uma fratura do pé, 2, tab 16, tab 2, fratura do pé. Adiciono. Está vendo? Já adicionou aqui. Para que isso? Como nós já mostramos no vídeo anteriormente a vocês, isso aqui irá facilitar muito a recepcionista, porque ela vai ter a sugestão do faturamento, em que ela vai concordar ou não. Agiliza não só o atendimento médico, como também agiliza você, muitas das vezes, em substituir algumas imobilizações. Por exemplo, você coloca uma tipoia no paciente e fatura um Velpod de Crepom. Coloca um colar de cervical e fatura um colar de chance, e assim por diante. Depois que o médico estiver bastante habituado com o sistema New Hospital, a grande dica é: faça o faturamento express, porque irá aumentar muito a sua produtividade, além de não ter dúvida no faturamento, vai ter uma maior coerência do que você vai faturar com o que vai ser mandado ao plano de saúde. E quando você faz o faturamento expresso, de uma maneira geral, quando a menina for realizar o faturamento dela na recepção, vai ter um alerta para ela. O médico realizou um faturamento expresso, aceita ou não. E assim você vai atendendo seus clientes, né? Então vamos ver que nesse paciente aqui, levando, não existe a necessidade do faturamento TIS, tanto é que ele some aqui da tela. Olha que a gente passei aqui, olha, TIS obrigatório, tá vendo? Isso porque alguns pacientes alguns planos de saúde, existe um envio eletrônico. Quando existe um envio eletrônico, é necessário que o médico escolha a maneira como entra o paciente e a maneira como sai. Para os envios eletrônicos, quando você clica no plano de saúde, o TIS aparece. Em outras ocasiões ele desaparece. Está vendo aqui? Olha, aqui ele desapareceu, porque a PAI, o envio não é eletrônico. Nesse aqui já é eletrônico, está vendo? Então sempre quando nós formos finalizar um atendimento médico, ele não vai deixar finalizar se por acaso você não completou as informações do TIS. Isso é muito importante você entender isso. Então, nesse APAI, por exemplo, nós vamos conseguir finalizar o atendimento, finalizar o atendimento, pronto, o cliente foi embora da fila. Angélica. Vamos fazer Angélica. Angélica aqui, olha, que é a nossa protusão discal. Ele voltou do raio-x. Vou tentar finalizar, olha. Preencho o TIS. Como foi a consulta em raio-x, então é SADT, entrada, consulta, saída, alta. Bom, vamos colocar aqui o nosso CID. Nós podemos procurar aqui, por exemplo, olha, número. Clicamos aqui, olha, fratura do úmero, se por acaso a fratura do úmero, ou então dor lombar. Acho que vamos escrever aqui lombar, dor lombar baixa. O CID é esse aí. Copio o histórico. Haja atendido. Salvo. Finalizei. Vamos atender o nosso paciente seguinte. Veja bem, não existem restrições a ele. Acionamos aqui o botão de mais. Por exemplo, a entorse do joelho. Botamos aqui lesão ligamentar. Ponto de interrogação. Vamos fazer uma fatura expressa. Por exemplo, foi uma consulta. E um raio-x. Adiciono. Raio-x justamente aqueles números da folha, né? 3, 2, 1. Não sei nem que raio-x é esse, mas vamos lá. 3, 2, 1. Nosso histórico já está aí. Já imprimimos o nosso atestado e ele quer, por exemplo, um atestado de um dia, ponto de interrogação, um dia. Já mandamos imprimir na tela, assim que vai sair. Okay? Fecho isso, vou dar uma prescrição, por exemplo, Voltaren, digito Volte.
Lá o nosso voltarem de 50, já mando para a impressora. Já fizemos o nosso faturamento até em expresso. O que está faltando agora? O TIS. Como ele fez um raio-x, será o quê? Uma guia SADT, consulta alta. Então, acho que a consulta SADT é muito simples. Toda vez que tiver algum tipo de procedimento, como imobilização, algum material curativo, alguma drenagem, etc. sempre será uma guia SADT. Agora, vale a pena lembrar a vocês o seguinte: se por acaso foi um horário de emergência, atendimento sábado depois do meio-dia ou no domingo, mesmo sendo consulta, é sempre SADT. Você pode até errar aqui. Na hora que essa fatura for para a recepção, o sistema New Host não vai deixar com que ela erre, porque ela não vai deixar, o sistema não deixa com que ela fature uma consulta em horário de emergência. Aqui colocamos o CID, por exemplo, de uma lesão ligamentar, vou botar aqui ligamento, ó, transtornos ligamentares, ok. Já botamos esse ADT, alta, atendido, saída da fila. Vocês viram como é que é assim? Vamos colocar um paciente externo na fila? Nós estamos fazendo uma revisão de tudo que vocês viram até agora, tá? Vou botar aqui o paciente Renato, tudo que nós já vimos até agora, nós estamos aprendendo. Esse aqui é um paciente que não pode entrar na fila por um motivo qualquer. Vamos colocar Renato Bastos Canela. Convênio não ativo, aqui ó. Ok. Trouxe um paciente de fora, restrições, observação. Acho que a tela do atendimento médico ela é bastante simples. Aqui nós temos a estatística dos médicos, olha. Quantidade que os médicos já atenderam, nós já mostramos essa tela anteriormente. E aqui em cima nós temos uns botões. Naturalmente, vale a pena, no momento em que o sistema começa a funcionar, de você futucar esses botões. Não é a nossa intenção aqui estar explicando botão por botão, e sim mostrar qual é a lógica da coisa, como é que a coisa funciona, para vocês se desenvolverem dali por diante. São esses botões de alerta aqui, olha. Esses botões de alerta. A recepcionista consegue colocar um alerta para um ou aquele paciente. Por exemplo, paciente estressado na recepção. Se por acaso a recepção colocar um alerta para esse médico, que a Olga está estressada, vai aparecer uma bandeirinha e dando um alerta para o médico passear, às vezes para atender um paciente antes, ou um pouco mais rápido, ou algum problema que está acontecendo com esse ou aquele paciente na recepção. E basicamente era isso que eu quis mostrar a vocês. Muito obrigado.